Boa noite a todos e a todas que participam desta nossa aula, encontro coletivo da disciplina Transtornos Globais do Desenvolvimento, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. É com muita alegria que nós começamos este encontro, né, para debatermos ainda mais, né, acerca do transtorno do espectro autista, com vocês, hoje com uma convidada muito especial, que é a professora Maria Cristina Galarzi, que vai falar sobre os desafios e as possibilidades, né, dentro de um cenário de inclusão, que é o que nós temos hoje como garantia legal. Mas nós estamos sempre pensando, para além das leis, perdão, a questão da efetivação do processo, né, de inclusão, ensino, equidade para desenvolvimento e aprendizagem. Apresento para vocês um pouco essa pessoa maravilhosa, que é a professora Maria Cristina Galarzi Machado. Depois nós vamos tentar de novo, Dircilene, aí a gente tira uma foto no final. A professora Maria é psicopedagoga e professora na rede municipal da cidade de Ijuí, é especialista em educação especial, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo, especialista em transtorno do espectro autista, mestranda em educação e também atua como voluntária na ONG Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas. Atua como conselheira estadual da ONG aqui no estado do Rio Grande do Sul. Professora Maria Cristina, para nós é uma honra lhe receber aqui na nossa sala digital, sinta-se abraçada. Os nossos alunos estavam bem ansiosos por esse dia, né? Também agradecemos a vocês, estudantes, que estão aqui conosco. E se tiverem dúvidas, quiserem participar, já podem ir anotando também para fazer, né? Ao longo da fala ou ali no final, certo? Muito obrigada, que tenhamos um bom momento formativo. A palavra é sua, professora Maria. Boa noite. Muito obrigada, então, pelo convite. É um imenso prazer falar sobre o autismo, que faz parte da minha vivência diária, né? Além de todo o currículo, eu tenho um filho com transtorno de espectro autista, o Vitor, que está com 15 anos. Então, diariamente, estamos sempre aprendendo algo sobre o autismo, né? Que ainda é um grande mistério para ciência, né? E para todos nós, na verdade, porque somos desafiados diariamente, né? Então, eu fiz brevemente ali uma explicação sobre o que é o transtorno do espectro do autismo para vocês, né? Primeiramente, eu vou apresentar também a ONG, da qual eu faço parte, sou conselheira estadual da ONG Onda Autismo. Além, temos no grupo mais 7 conselheiros no Rio Grande do Sul que fazem parte dessa ONG que tem uma visibilidade nacional e que está fazendo um excelente trabalho em todo o Brasil. Convido a vocês a seguir também lá no Instagram, @ondaautismo, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o autismo, os direitos dos autistas, enfim. Temos vários documentos legais lá compartilhado com o público, tá? Então, vamos começar. O que é o espectro do autismo, né? Para definir, então, essa grande abrangência do autismo, usa-se, então, o termo espectro. Por que espectro? Porque cada indivíduo se apresenta de uma maneira diante dessas características, certo? Então, não existem 2 autistas iguais. Embora possa ter o mesmo diagnóstico, o mesmo nível de autismo, mas não existe 2 autistas iguais. Cada autista é único, cada tratamento é único, né?
Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características, os níveis do autismo e o suporte que cada indivíduo necessita de acordo com o seu nível, né? Principalmente quando falamos em inclusão escolar. É muito importante saber dessas definições e qual a importância desses suportes. Pode ir passando, professora Andréia, por gentileza. Também trouxe para vocês um pequeno recorte ali do CID-11, que foi o último CID que saiu, né, a Classificação Internacional das Doenças. Então, antigamente o autismo era classificado em diferentes formas e abrangências, né? Então, o que vale atualmente é a CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças. Então, o transtorno do espectro autismo tem todos aqueles CIDs ali que vocês podem estar analisando agora. Eu não vou falar, obviamente, de cada um, né? Porque vocês vão ter o material disponibilizado. Mas o que é importante saber? Que dentro do transtorno do espectro do autismo, existem pessoas com deficiência intelectual associadas, né? Que são aquelas pessoas que apresentam um comprometimento leve ou moderado, ausente de linguagem funcional ou não, né? Então, existem o quê? Transtorno espectro autismo leve, moderado e severo, certo? Dependendo se for moderado, severo, isso depende o nível de suporte que cada um vai necessitar, né? Então, existem pessoas dentro do espectro do autismo com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com comprometimentos leves, ausente de linguagem funcional ou não. Transtorno do espectro do autismo e outros transtornos associados também, né? O que nós sabemos é que o autismo em si, ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem com alguma comorbidades ou condições coexistentes comum dentro do transtorno do espectro do autismo. Quais são essas comorbidades associadas ao autismo, então? A ansiedade, a depressão, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual e a apraxia da fala, certo? Porém, eu vou falar algo bem importante para vocês dentro da apraxia da fala relacionada ao autismo e da linguagem funcional e não funcional. Então, dentro dessas avaliações do espectro do autismo, existem pessoas que apresentam a apraxia da fala associada, né? Que são normalmente e geralmente aqueles autistas que são não verbais, né? Porém, isso não quer dizer que uma pessoa que seja não verbal, ela não compreenda o que está sendo dito. Então, todos esses recortes que eu trouxe para vocês ali da CID-11 precisa ser muito bem avaliado por um profissional que tenha muito conhecimento em autismo, porque o que acontece, existem muitos erros de diagnóstico dentro do espectro do autismo. Então, por isso é importante sempre procurar um neuropediatra com referência e que realmente entenda, compreenda esse paciente, que vai saber avaliar muito bem esse paciente para não acontecer esses erros de diagnóstico, né? Pode passar, professora Andréia. Então, dentro dessas comorbidades, condições coexistentes que eu já estava falando, também existem a epilepsia, distúrbios dos sonos, problemas gastrointestinais, problemas de seletividades alimentares. Então, todas as comorbidades, elas são bem comuns dentro do espectro do autismo. Certo? O que é importante saber também, e a maior dúvida em relação ao autismo também é o que causa o autismo? Qual é a causa do autismo?
Vamos lá, então. As causas do autismo, segundo pesquisas, né, científicas, o último trabalho científico de 2019 demonstrou que vários fatores genéticos são importantes na determinação das causas. 97, 99%, tá, dentro do transtorno do espectro do autismo, sendo que 81% são hereditários. Então, é muito comum de encontrar dentro da família das pessoas com autismo o diagnóstico. É raro você não ter uma pessoa com autismo dentro da família de pessoas com autismo, né? Então, normalmente você tem algum parente próximo ou distante, mas o autismo, 81%, ele é hereditário, né? Além, claro, dos fatores ambientais, que de 1 a 3% são de causas ambientais intrauterinas, né? Mas é muito raro, né? Como nós estamos vendo nos dados científicos. Então, existem atualmente também 1.031 genes atualizados, tá? Que já foram mapeados e que estão sendo estudados com possíveis fatores do risco para o transtorno do espectro autismo. Lembrando sempre que é muito importante também, que eu gosto muito sempre de trazer na minha fala, que esses trabalhos científicos é de extrema importância que se pesquise em ambientes que sejam de confiança, né? Então, eu gosto muito do trabalho do Dr. Alisson Mottri, se vocês querem anotar o nome do Dr. Alisson Mottri, que é o neurocientista brasileiro, que é professor atualmente da Universidade da Califórnia, que faz pesquisas sobre o autismo, certo? E o Dr. Alisson Mottri, então, ele tem um laboratório aqui no Brasil, Atismo, que vocês também podem anotar se vocês têm interesse, que realiza esses exames. São 3 exames genéticos para você fazer o mapeamento do gene que causa o autismo no caso de cada paciente, né? Então, existe esse laboratório no Brasil onde pode estar sendo realizado esses exames para mapear esses genes para o risco do transtorno do espectro autista. Claro que são exames que não são muito acessíveis, né? É importante falar sobre isso. Não são exames muito de valor acessível para a grande maioria dos autistas, né? Então, não é todas as famílias que têm condições financeiras de pagar esse tipo de exame para saber as herdabilidades e mapear os genes, né? Também é importante. Desejamos que algum dia todos possam estar fazendo e realizando esse tipo de exame, que é de extrema importância para ter um diagnóstico bem preciso do autismo, né? Mas também é importante falar que não é um exame onde a grande maioria da população brasileira com autismo tem acesso, certo? Então, vamos falar agora, pode passar, professora Andréia, por gentileza, sobre a prevalência do autismo. Então, nós escutamos muito atualmente as pessoas falar, nossa, mas como aumentou os casos do autismo, de pessoas com autismo? Antigamente não existia o transtorno de espectro autista? Sim, existia. O autismo foi descrito pela primeira vez, né, professora Andréia, você deve saber muito bem disso, em 1908 pelo Bleuler, né, e depois em 1943 pelo Kanner. Então, o autismo não é algo novo, né? O que vem modificando é o quê? É o conhecimento e o acesso ao conhecimento dos próprios médicos, né, no momento de fazer esse diagnóstico. Então, hoje em dia, ele é feito de uma maneira mais precisa, né, e mais rapidamente, mas a prevalência, ela está aumentando, né? Então, eu trouxe ali para vocês aquele gráfico ali, retirado da revista Autismo, né?
importante falar a fonte sempre, onde 1 em cada 44 crianças até os 8 anos de idade nos Estados Unidos é diagnosticado com TEA, segundo o relatório do Centro de Controle de Doenças e Prevenção. Então, se vocês forem analisar ali no gráfico, em 2004, a cada 166 nascimentos, uma pessoa era diagnosticada com autismo. E então, vocês podem analisar que naquele gráfico, ele só cresceu, né, o número de nascimentos de pessoas com autismo. Então, em 2021, a cada 44 nascimentos, uma criança é diagnosticada com autismo. Por isso a importância de ter conhecimento sobre autismo, principalmente para nós, professores que estamos nas escolas, e nós estamos vendo que está aumentando realmente cada vez mais o número de crianças com autismo nas escolas. Então, a importância de saber como lidar com esse meu aluno, de saber o que é o autismo, de saber que existem diferentes níveis, diferentes graus, que eu vou ter que estar disponibilizando diferentes suportes, dependendo do grau do autismo. Então, todo conhecimento é bem-vindo e importante para a nossa caminhada, principalmente quando falamos de educadores, certo? Isso, mas nós trabalhamos isso com eles, no sentido de com os alunos da disciplina, no sentido de conversar com eles o quanto que também o autismo, no começo, ali, nos próprios DSMs, ele vinha muito atrelado às questões psiquiátricas, né? Lá nos primeiros DSMs, assim, até as psicoses, tudo isso. Então, nesse sentido de esclarecer que não é que estão se criando essas pessoas com autismo, mas sim no sentido de que hoje nós já estamos mais pontuais no sentido de olhar, de diagnosticar. Muitas vezes na escolarização, se a gente for pensar em alguns colegas que nós tínhamos, né, isso era colocado como uma característica da pessoa, né, como uma birra, uma malcriação, ou alguma coisa que fosse atrelada, que nem a TDAH, né, atrelada à personalidade, e nem se pensava que pudesse ter algum transtorno, né? Então, como sociedade, não é que a gente vem criando estas pessoas, mas quem sabe nós estejamos mais atentos e com um olhar para avaliações diferenciado, né? Porque nós vemos também de um sistema educacional que hoje quer todos dos 4 aos 17 anos na escola, e isso muitos nem chegavam à escola, né? Então, essas mudanças não é a criação, mas quem sabe, como você disse, né? Quando nós estamos cada vez com mais dados e com pessoas, né, mais atentas, e já vai para avaliação. Antigamente passava, né? Não se avaliava isso. E é bom lembrar, né, Andréia, que antigamente o que acontecia? Muito dessas pessoas com autismo, as famílias, como não sabiam o que os seus filhos tinham, os seus parentes tinham, muitas dessas pessoas, elas estavam escondidas dentro de casa, elas não frequentavam a escola regular, e nenhuma escola, nem a escola especial, por assim dizer, né? Então, que bom que estamos avançando tanto em relação à inclusão escolar. Claro, né, que temos muito a avançar ainda em diversos sentidos, mas também vale lembrar que o quanto essas famílias deveriam sofrer também, né, por não saber o que seus filhos tinham, não saber o que seus familiares apresentavam, né, sabiam que apresentavam comportamentos diferentes, características diferentes das demais pessoas, e muitas vezes, por ignorância mesmo, acabavam escondendo seus filhos dentro de casa. Então, essas pessoas não estavam na escola, né? Na nossa época mesmo, não tínhamos colegas autistas, mas o autismo não existia. Sim, segundo a literatura, o autismo foi descrito depois, novamente, em 1943, por Kanner. Sim, o autismo existia, né? Mas então, onde estavam essas pessoas com autismo, né?
muitas vezes trancadas dentro de casa. As famílias tinham vergonha de levar seus filhos nos lugares, o que hoje em dia já não acontece mais. Não vamos generalizar e dizer que não acontece, porque acontece sim, né? Mas de uma maneira bem menor do que acontecia antigamente, né? Então, o autismo, ele está na moda? Eu, né, trouxe ali a pergunta. Não, o autismo não está na moda. O que acontece é que temos mais conhecimento sobre autismo, e os médicos têm mais conhecimento sobre autismo até no momento de fazer o diagnóstico, né? Então, os critérios diagnósticos mais definidos. Antes, os manuais só consideravam pessoas autistas, os casos com maior nível de necessidade de suporte, né? Do que atualmente. Então, o autismo é um espectro que inclui várias características com diferentes níveis de intensidade. A conscientização, então, cada vez mais, profissionais, pais e os próprios autistas falam abertamente sobre o transtorno do espectro autista, né? Com mais pessoas sabendo, então, os principais sinais, maiores são as chances dos pais perceberem precocemente que o filho pode ser autista e procurar uma avaliação. Embora nós sabemos, né, quem é professor sabe muito bem, que ainda existe resistência de alguns pais ao procurar esta avaliação, né? E nós temos que saber lidar também com essas situações, porque a gente sabe que também tem toda a questão de aceitação, que muitas vezes não é fácil, né? Enfim. Profissionais capacitados, então, apesar de nós não termos muitos profissionais capacitados e com experiência na área do autismo, na quantidade que necessitamos, né? Porque no Brasil existem mais de 2 milhões de autistas, né? Com diagnóstico. Então, esse número aumentou muito, né? Isso ajudou a facilitar o diagnóstico, porém, nós não temos profissionais capacitados para atender toda essa demanda. E nós sabemos também que nas escolas falta monitores, falta atendimento educacional especializado, e cada vez aumenta mais o número, né? Então, a nossa chance é de buscar, né, através dos novos que estão vindo aí. Que bom que vocês têm essa oportunidade de ter essa disciplina, né, que fala sobre o autismo. Eu desejo que cada vez mais os acadêmicos se interessem pelo assunto e que cada vez mais se interessem em atender bem os nossos autistas, né? Porque a gente sabe que não é uma jornada muito fácil, por assim dizer, né? Pode passar, Andréia. Então, alguns sinais de autismo na infância, então. Evitar ou manter contato visual por mais de 2,5 segundos, então. Isso são características comuns, tá? Andar na ponta dos pés, alinhar objetos, gostar de padrões repetitivos, né? Atraso na fala ou até mesmo não falar, interesses restritos, stimmings ou estereotipias, que são aqueles flappings, né, e movimentos que muitos apresentam, a ecolalia, que é a repetição de palavras e de frases, a ausência do sorriso social muitas vezes, mas não em todos os casos. Nós não podemos generalizar quando a gente fala em sinais de autismo. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ter todos esses sinais, né? Porque temos que lembrar que é um espectro e que varia de uma pessoa para outra. Então, ausência de resposta quando é chamado. Por exemplo, quando você chama a criança lá com 2 aninhos, 1 aninho, que você começa a brincar com a criança, você chama a criança e a criança não atende pelo nome, né? Isso já é um sinal de alerta, né? Que já podemos ficar preocupados aí, de certa forma. Baixa tolerância à frustração e episódios de crises, né, que são semelhantes a birras, perda de habilidades já aprendidas, nojo de algumas texturas ali, por exemplo, tinta, guache, massinha de modelar, alguns gostam muito, outros não gostam.
sentem, eu coloquei nojo, assim, certo nojo de algumas texturas. Seletividade alimentar, né? Escolher alimentos e comer somente aqueles alimentos, muitos apresentam a seletividade alimentar. A dificuldade para dormir, agitação noturna, isolar-se ou não se interessar por outras crianças, não brincar de faz de conta, girar objetos, sensibilidade auditiva ou parecer não ouvir, o que muitas vezes alguns pais o primeiro profissional que procura o fono porque acha que o seu filho é surdo, né? Acredita que o filho é surdo porque não aparentemente parece que não ouve. Então isso é uma característica bem comum dentro do espectro do autismo. Então, além desses sinais do autismo na infância, muitos apresentam também questões sensoriais, né? Aí eu trouxe ali para vocês visão, olfatório, por exemplo, quando sentem um cheiro que não gosta, né? Alguns tendem a demonstrar de alguma maneira, às vezes até parece aparentemente que é birra, mas não é, né? A questão do gosto, eles têm uma seletividade alimentar, selecionam o que vão comer. Então, isso é bem comum dentro do autismo, questões de equilíbrio, de audição, tátil, toque. Então, consciência corporal, muitos apresentam muita dificuldade, né? Por exemplo, quando você pede para a criança identificar partes do corpo, por exemplo, muitos apresentam essa dificuldade de identificar onde está o nariz, onde estão seus olhinhos, onde está sua boca, seu braço, sua perna. Então, fazer esse desenho de esquema corporal também alguns apresentam dificuldade, tá? Mas isso não quer dizer que todo autista apresenta esses problemas sensoriais, né? E isso também pode ser diminuído através das terapias, né? Ajuda de terapeuta ocupacional, ajuda do psicopedagogo, enfim, de uma série de profissionais que podem estar aí trabalhando em conjunto para diminuir, né, na verdade, essas questões sensoriais. Não que elas vão desaparecer, mas o que você pode, através das terapias, é amenizar algumas dessas questões sensoriais que a gente fala, né? Então, também existem muitos mitos que rondam o autismo, né? Então, nós temos muitas pessoas que traziam até as próprias bibliografias que vacinas causavam o autismo, né? O que a ciência vem comprovando que isso não é verdade. Paracetamol, estresse na gestação, maldição hereditária, teoria da mãe geladeira, ácido fólico causa autismo, exposição a telas pode causar o autismo, dietas, sobrepeso, deslocamento de placenta. Então, isso, na verdade, tudo é mito, né? Porque a ciência, então, é comprovado cientificamente que isso não causa o autismo, tá? Então, tudo isso são mitos. Certo? Trouxe para vocês também uma questão ali onde também ouvimos muito a cura do autismo, né? Nós sabemos que o autismo virou um mercado de trabalho, de certa forma, para muitas pessoas que veem o autismo como mercado de trabalho, né? Então saem vendendo coisas mirabolantes aí para curar o autismo. Quem é pai e mãe de autista sabe muito bem disso, né? Então, tomar muito cuidado com essas questões, porque o autismo não tem cura, né? O autismo é para a vida toda. O que o autismo tem é tratamento, né? A pessoa autista, ela tem tratamento, mas cura, não existe cura para o autismo. Simplesmente porque o transtorno espectro autista não é uma doença, né? Ao contrário disso, o autismo é um transtorno, uma condição vitalícia, e pessoas com autismo não precisam ser curadas, elas precisam ser compreendidas, né? Então, como eu já tinha falado para vocês antes ali no início da minha fala, o autismo é dividido em níveis, né? Nível 1, 2 e 3, de acordo com a necessidade do suporte
que a pessoa precisa. Então, nível 1, grau leve, nível 2, grau moderado, nível 3, grau severo, tá? Aí eu trouxe um recorte ali da Lei Berenice Piana, que é muito importante saber também que em 2012, então, no Brasil, passa a ter a Lei Berenice Piana, que é a Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que estabeleceu, então, o transtorno do espectro autista como uma deficiência perante a lei, tá? Então, todas as pessoas autistas, independente do grau, independente do nível, elas têm os mesmos direitos que todos os demais PCDs, que todas as demais pessoas com deficiência, certo? Explicar, pode, por gentileza, passar, professora Andréia. Os níveis, então. Para nós, professores, é bem importante saber dessa questão dos níveis, né? Então, o que é o nível 1 de suporte? São aquelas pessoas com autismo que têm dificuldades em situações sociais, que têm comportamentos restritivos e repetitivos. Podem preferir seguir rotinas estabelecidas e se sentirem desconfortáveis com mudanças ou eventos inesperados. Porém, são aquelas pessoas que não apresentam muitas crises nervosas, que não têm muitas questões, assim, comportamentais, né? Já o nível 2 de suporte, eles têm mais dificuldades com as habilidades sociais e em situações sociais, né? Principalmente naquelas questões de inclusão escolar, certo? Podem ou não se comunicar verbalmente, né? Então, podem ser verbais ou não verbais, com apraxia da fala ou sem apraxia da fala, enfim. E as suas conversas podem ser curtas ou apenas sobre tópicos específicos. E, então, dessa forma, elas precisam de mais suporte para participar das atividades sociais e principalmente das atividades escolares. Por quê? Porque elas têm uma dificuldade maior de entender, por exemplo, a nossa linguagem, o que nós estamos falando. Então, é importante saber que quanto menos palavras eu usar nesses casos, para me explicar, por exemplo, uma atividade, melhor, né? Melhor. Porque se eu utilizar muitas palavras, muitas frases, essas pessoas, elas têm uma dificuldade maior de compreensão, né? Muito maior, por exemplo, a intensidade dessa compreensão do que as do nível 1, né? Do grau leve. E as nível 3 do suporte são aquelas que apresentam aquelas dificuldades significativas da comunicação, né? Que tem aquela linguagem não funcional, dificuldade nas habilidades sociais, comportamentos bem restritivos e bem repetitivos. São aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem, então, se comunicar com uma linguagem funcional, né? E quando elas não conseguem fazer isso, no entanto, elas muitas vezes se mordem, se batem, né? Bate cabeça na parede, toda aquela questão que os professores nas escolas devem saber bem, porque já devem se deparado com um autista desse nível 3 de suporte, né? Então, eu coloquei ali que muitos não falam, não usam muitas palavras para se comunicar, então essas precisam de muito, muito suporte, né? Então, é importante conversar com os terapeutas que atendem essa criança para trocar com a escola, para ajudar a escola, porque nós sabemos que a escola sozinha não consegue dar conta, ela precisa de suporte. Quanto maior o suporte profissional, mais chance na inclusão de qualidade dessas pessoas, né? Nesses casos, assim, excessivos, né? Que apresentam muitos problemas sensoriais, que apresentam muitos comportamentos repetitivos, que apresentam ecolalia na maioria parte do tempo. Então, esses casos são aqueles casos mais graves, onde necessita um suporte muito maior para o professor, principalmente o professor da regência ali da escola, do regular, né? Porque nós sabemos que não são situações
fáceis de lidar e de trabalhar, então, que depois nós podemos conversar sobre essas questões aí, se vocês têm algumas perguntas que provavelmente vocês vão ter, né? Coloquei ali, então, exemplos de tratamento eficazes, tá, para o autismo. Isso não quer dizer que todo autista vai fazer tratamento com todos esses profissionais, né? Então, vale lembrar que varia muito, dependendo do grau e dependendo da criança, varia muito esse tratamento, né? Então, o que pode ser feito é a avaliação com o neurologista, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, hidroterapia, ecoterapia, educação física e entre outros tratamentos. O que é importante saber é que muitos autistas, dependendo do grau e do caso, eles trabalham somente com 2, 3 profissionais. Outros, dependendo do suporte, necessitam de todos esses profissionais para estar trabalhando com ele. Então, isso, quem vai avaliar é o neuropediatra que atende a criança, né? Quais são os tratamentos adequados para essa criança? Então, o neuropediatra vai dizer, essa criança precisa, por exemplo, de fono 2 vezes por semana. Psicopedagoga 1 vez por semana. Precisa de musicoterapia, tá? Isso não quer dizer que a criança vai precisar, então, de todos esses profissionais, tá? Varia o tratamento de uma criança para outra. Alguns podem se beneficiar com a ecoterapia, outros com a hidroterapia, enfim, isso varia. Essas terapias todas é importante saber para ajudar em cada caso, né? Porque cada caso é um caso. Eu sei que estamos cansados de eu ouvir, mas é importante sempre falar que realmente sim, cada caso é um caso, cada tratamento é único, certo? Então, apesar de não ser possível deixar de ser autista, ou seja, sair do espectro, porque também ouvimos, né, muito essa frase de sair do espectro, né? E isso não existe, porque na verdade o que pode acontecer é uma pessoa caminhar dentro do espectro do autismo, né? Por exemplo, uma criança que recebeu um diagnóstico do autismo grau severo, com as terapias adequadas, ela passa do grau severo para o grau moderado e do moderado para... E isso pode acontecer, a criança caminhar dentro do espectro, né? Mas sair do espectro, não, né? A pessoa vai ser autista para o resto da vida. O meu filho, por exemplo, o primeiro diagnóstico dele, do Vitor, aos 2 anos de idade, 2 anos e 8 meses, quando ele recebeu o diagnóstico, porque nós já estávamos em avaliação com ele recebeu o diagnóstico de autismo grau severo, nível 3. Aí, com as terapias adequadas, daí eu fui fazendo especialização em autismo para tentar ajudar ele, porque na época, em 2010, não tinha profissionais, né? Era, assim, praticamente inexistentes. Então, eu corri atrás, fui em busca de conhecimento, fui em busca de cursos, fui em diversos estados para fazer cursos para tentar ajudar ele. Então, ele caminhou dentro do espectro, ele recebeu o primeiro diagnóstico de grau severo, e depois ele recebeu, aos 6, 7 anos, o diagnóstico mudou para o grau moderado, porque ele foi evoluindo dentro do seu diagnóstico. Importante também falar que quanto mais cedo a criança recebe o diagnóstico, mais chances ela tem de evoluir e de ter uma boa qualidade de vida na idade adulta. Então, quanto mais cedo receber esse diagnóstico e o tratamento, melhor a qualidade de vida dessa criança, né? O uso de remédios, então, ele vem para complementar as intervenções. Isso não quer dizer que toda pessoa com autismo vai tomar medicamento, mas nos casos moderados, severos, ou naqueles casos que tem TDAH associado, que é aquela hiperatividade intensa, o uso do medicamento é muito importante.
e tende a melhorar e ajudar muito no tratamento da pessoa com autismo. Eu posso falar isso com propriedade, porque o meu filho fez uso de medicamento na primeira infância e ajudou muito na concentração dele, principalmente na escola, e melhorou muito a qualidade de vida dele e a nossa também, enquanto pais, né, de uma pessoa com autismo. Então, o uso do medicamento, ele vem para complementar as intervenções e ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais a partir da redução de fatores que prejudicam o convívio, né? Por exemplo, reduzir estereotipias que são prejudiciais à criança, né? Por exemplo, quando a criança apresenta muitas crises de agressividade, de irritabilidade, aquela criança que se morde, né, que morde o pulso intensamente, a gente sabe que acontece isso em alguns casos, vem para ajudar a diminuir a ansiedade, a hiperatividade e melhorar a qualidade de vida, que é isso que nós queremos, que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Então, melhorar as dificuldades de algumas comorbidades, daí, como eu já falei, né, do TDAH, do TOD, distúrbios do sono, né, porque nós temos muitos casos, sim, de autistas que têm sérios problemas com sono, que não dormem nem de dia, nem de noite, e que aí o uso do medicamento é necessário, porque tende a bloquear esse cérebro, como a gente fala, né, alguns medicamentos ajudam muito, como a fluoxetina, o aripiprazol, a risperidona. Enfim, isso quem vai prescrever é o médico neuropediatra. Mas o medicamento, nesses casos de crianças que apresentam agressividade, irritabilidade e muitas estereotipias, ajuda muito a melhorar a qualidade de vida. Certo? Então, a medicação tem uma grande influência nesse processo aí e também no processo de aprendizagem dessa criança com transtorno do espectro autista, ou adulto, enfim, né? Eu falo criança, mas sabemos que jovens, adultos, enfim. O adolescente, né, os adultos. Maria, a questão, né, da medicalização não é no sentido de fazer com que essa criança fique dopada, mas sim, como você disse, né, para melhorar, para que, várias questões, né, as alterações do sono são muito comuns, né, então você acorda de madrugada ou não consegue dormir, e aí o sono, nós sabemos, principalmente na fase de crescimento, da maturação neurológica, a ausência do sono traz inúmeros problemas. Então, nesse caso, a medicalização, ela, inclusive, é um fator de prevenção para que a gente não venha a acentuar, né, questões neurológicas. Então, existe, às vezes, algum movimento, assim, de que o remédio resolve só, e outros movimentos de que não precisa. Eu acho que sempre é um equilíbrio. Exatamente. O bem-estar daquela pessoa, do seu grupo, porque também não é fácil, né, professora? Nós temos, às vezes, casos, a criança acorda 2 horas, uma criança, e aí não pode, e aí alguém da casa tem que acordar, e aí no outro dia, né, a família tem as suas atribuições, as suas responsabilidades, então não é bom nem para um nem para outro. Então, nesse sentido, muito bom que você tenha trazido para nós. Vou fechar aqui para agora você continuar, tem que tomar uma aguinha de vez em quando. Sim, hidratar, né? Então, eu gosto sempre de falar do meu exemplo mesmo aqui de casa, né? No caso do meu filho, ele com 3 anos de idade, 3 anos e 6 meses, ele tinha muita dificuldade com o sono, ele tinha muita dificuldade para dormir, então ele não dormia nem de dia e nem de noite. O cérebro dele funcionava 24 horas por dia. Como ele recebia nessa época muito estímulo, então nós fazia fono, estímulo de fala, estímulo de linguagem, estímulo de equitação lúdica, uma série de coisas para que ele desenvolvesse de terapias, e só que o cérebro dele não parava nunca, ele não dormia em nenhum momento, então nós cansava, mas ele não, o cérebro ficava funcionando 24 horas por dia. Então, quando eu relatei para a neuropediatra dele que o cérebro dele simplesmente
não cansava, não parava, ele não dormia, aí que nós iniciamos com o uso do medicamento, isso melhorou muito a qualidade de vida dele e a nossa também, mas principalmente melhorou a aprendizagem dele, porque aquele cérebro, ele precisa descansar, né? O cérebro, ele precisa descansar. A criança precisa ter horas de sono, né? Então, o uso do medicamento, ele é muito importante, sim, principalmente nesses casos mais graves e severos, né? Claro que num caso leve, que não tem essas questões de comorbidades, tranquilo, somente as terapias podem resolver. Mas em casos moderados e severos, o uso do medicamento é muito importante, sim. Claro, né? Sempre prescrito e tendo acompanhamento do neuropediatra. Então, importante saber que esse tratamento ele também precisa ser, então, como eu já trouxe para vocês, precoce, né? Quanto mais precoce e receber mais estímulos adequados, mais promissor será o seu desenvolvimento. Precisa ser intensivo no caso dos casos mais graves, né? Então, no mínimo de 10 horas por semana da DEABA ali que eu trouxe a análise do comportamento aplicada ao autismo, porque, segundo as evidências científicas, é uma das terapias que tem melhor resultado para pessoas com transtorno do espectro do autismo, né? Então, ali a terapia comportamental, ela tem comprovação científicas que os estímulos recebidos pelo tempo todo, inclusive em ambientes naturalísticos e equipe multidisciplinar, de acordo com as comorbidades e necessidades de cada criança, elas apresentam muitos avanços quando elas têm a terapia intensiva, né? O PEI ali, então, o plano de ensino individualizado, que é um plano de intervenção clínica, né? E também escolar para essa pessoa com transtorno de espectro autista. A qualidade, então, profissionais devidamente habilitados, capacitados, pais familiares empoderados no conhecimento, trabalhando em conjunto com a equipe multidisciplinar, as chances dessa pessoa ter uma boa qualidade de vida são enormes, né? Também é importante falar aqui que não só com a equipe multidisciplinar, né? Mas é muito importante ajudar a escola. Muito importante. É muito importante ter a ajuda de profissionais dentro da escola, claro que profissionais capacitados, que tenham realmente conhecimento na área do autismo, porque a escola sozinha não tem como trabalhar dependendo do grau e do nível do autismo, ela precisa de suporte dos pais, dos profissionais, precisa de um olhar da família para essas escolas também, para ajudar os professores, porque a gente sabe que no autismo não se trabalha sozinho. Não se trabalha sozinho, né? O trabalho tem que ser em conjunto, família, escola e profissionais. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa com autismo ter grandes desenvolvimentos somente com a ajuda da escola. Não existe isso. Não existe. A escola, a família e os profissionais têm que estar trabalhando, empenhados em prol dessa criança, na qualidade de vida dessa criança. Agora, pensar que a escola vai dar conta sozinha, não vai, não dá conta. E dependendo do caso, pior ainda, se for um caso moderado, severo, aí sem chance mesmo, né? Posso falar isso com propriedade, porque sou mãe de autista, né? Sei muito bem disso, que a escola precisa da ajuda da família, sim. Então, diagnóstico em qualquer idade, tratamento a qualquer tempo ou idade, ele é benéfico. Nós sabemos que existem pessoas que recebem diagnóstico do autismo somente na idade adulta, né? E que sofrem muito na primeira infância e em fase escolar porque não tiveram diagnóstico. Ou melhor, porque não tiveram tratamento, porque uma pessoa sem diagnóstico é uma pessoa sem tratamento, né? Então, uma pessoa que tem um diagnóstico e faz um tratamento, ela tende a ter uma melhor qualidade de vida. Então, nós sabemos, através de relatos, até dentro da ONG mesmo, ONG Autismo, né, de pessoas que receberam diagnóstico somente na idade adulta e que sofreram durante muito tempo na escola, porque não sabiam o que tinham, sabiam que era diferente, se sentiam diferente, mas não sabiam o que realmente tinham.
Então, importante falar novamente, quanto mais cedo receber esse diagnóstico, estímulos adequados e entender muitas vezes como você funciona é de extrema importância para a pessoa com autismo, né? Porque muitos acabam somente entendendo que são autistas na idade adulta, né? Então, eu trouxe ali para vocês algumas frases que nós não devemos dizer, tá? Que nós não devemos dizer, assim, porque muitas vezes são frases que machucam as famílias, que machucam as pessoas com autismo. Então, por isso, eu trouxe essas frases, tá? E que também não ajudam em nada, absolutamente em nada, tá? Por exemplo, dizer, mas nem parece que ele é autista, parece que ele só é preguiçoso, né? Então, isso não ajuda em nada. Então, melhor não dizer esse tipo de frase. Seu filho precisa de limites. Não que os autistas não precisam de limites. Sim, eles precisam de limites também, né? Mas muitas vezes não podemos associar que o autismo é falta de limites, certo? Falar sobre a criança como se ela não estivesse presente. Muitas vezes as pessoas que são não verbais, elas entendem e têm grau de compreensão do que está sendo dito. Então, tomar cuidado quando nós estamos diante de um autista não verbal, porque não quer dizer que ele não fala, que ele não entende, né? Muitas vezes eles têm as questões funcionais muito mais aguçadas e trabalhadas do que alguns autistas até verbais, né? Então, falar sobre a criança quando ela estiver presente e compreender que ela é um sujeito e que ela entende o que você está falando, né? Embora muitas vezes a gente tende a cometer esse erro, né? Porque a pessoa não fala, ela não entende. E muitas vezes não. Ela entende, ela compreende, né? E ela sente também. Mas nem parece que ele é doente. Às vezes as pessoas falam isso. E aí vale lembrar que o autismo não é uma doença, né? Ele é tão inteligente que deve ser bem leve. Mas os comportamentos, às vezes, em casa, os pais sabem que não são nada leves. Então, isso também não ajuda em nada. Autismo agora está na moda. Todo mundo tem autismo. Nós sabemos que isso não é verdade. Crianças com autismo são frias, né? Elas não gostam de carinho e abraço. Gente, isso não é verdade. Muitos adoram abraço e carinho e muitos beijos. Meu filho, por exemplo, adora beijo e carinho o tempo todo. Então, nossa, ele deve ter habilidades extraordinárias. Porque antigamente, a nomenclatura trazia como a síndrome de Savant, que são aquelas pessoas que tinham ilhas de inteligências, que são aqueles autistas muito inteligentes, de alto funcionamento. Então, as pessoas também tinham a tendência de associar que todos os autistas tinham habilidades extraordinárias. Isso não é verdade, né? Ah, mas todo mundo é um pouco autista, né? Nossa, ela é tão linda, ou ele é tão lindo, nem parece que ele é autista. Isso não, né? Ah, quer dizer que a pessoa com autismo ela tem que ser feia, né? Então, assim, tomar cuidado com o que fala. Oferecer remédios e orações para curar o autismo, isso é bem comum. Quem é pai e mãe de autista ou tem familiar autista sabe que isso é bem comum, né? As pessoas oferecerem orações para curar o autismo. Então, o material que eu trouxe seria esse da ONG Onda Autismo, né? Mas eu vou continuar minha fala, eu tenho tempo ainda, Andréia. Tem, sim. Que eu queria falar material ou só na vocês. fala? Eu posso tirar os slides? Pode tirar os slides. Que nós temos, então, dentro da ONG Onda Autismo, da qual eu faço parte, nós temos, então, esse projeto aqui que se chama Autismos Presente, né? Nós temos um livro onde ele é oferecido de forma gratuita a formação para professores, certificada por profissionais da educação sobre a inclusão escolar, né?
Então, se você sabe de algum município que tem interesse na formação, são 6 encontros que são oferecidos pela ONG e que são os multiplicadores desse projeto que trabalham, então, com o projeto Autismos Presentes. Certo? Agora podemos abrir, então, para perguntas, né, o Diago? Pode ficar bem à vontade para perguntar o que... Muito obrigada, Maria Cristina, pela sua fala. Foi de extrema relevância, né, para o nosso processo. Trouxe bastante elementos que são ricos para pensarmos, né, e debatermos a questão do transtorno do espectro autista, né, essas frases, né, que a pessoa quer ser gentil, mas a gente chama, né, agressivo-passivo. Ela diz, eu também tenho alguém que tem esse problema, né, e também esse lugar do dó, né, ou colocar o aluno como muito acima do que ele está, ou muito abaixo, né, que é uma das características do capacitismo, que é tirar a identidade que é daquela pessoa. Nós temos muitos ali, né, dos nossos alunos são monitores, professores, já têm a vivência, tem também mães de alunos, enfim, né, de crianças com diagnóstico. Outra questão que vale a pena a gente ir pensando e reforçando para a gente notar agora como se tem esse cuidado maior de que muitos pais na fase adulta se descobrem pessoas com autismo por conta de acompanharem os seus filhos nas investigações, e aí os profissionais vão falando, não, é porque ele tem essas características assim, assim, e aí a pessoa diz, mas eu fui assim a minha vida inteira, e aí vai para a avaliação e descobre de que tem, né, também esse diagnóstico e que não teve porque não tinha esse olhar, né, porque é uma mudança social, é um paradigma que também vem mudando. Tenho 2 frases aqui para ler, daí quem também quiser abrir o microfone e falar. A Rafaela Moser colocou, né, meu sobrinho de 3 aninhos foi diagnosticado com autismo, grau 2, e ele tem crises de epilepsia, mas não sabia que fazia parte do autismo. Muito importante saber disso. Foi ali em algum momento que apareceu o slide que ela colocou. A Marielle Andreia Calegaro falou, este projeto do livro só está disponível para prefeituras? Como funciona? Eu acho que ela quer saber se está para outras instituições, né? Como empresas, escolas privadas, faculdades, universidades. O projeto, ele pode ser realizado em empresas, em escolas, para educadores, né? Pode ser realizado em diferentes lugares. Dentro da ONG, existem outros projetos também que são realizados para os profissionais da área de segurança, que também é importante, né, ter o conhecimento sobre autismo. Mas esse específico do projeto Autismo Presente, ele é realizado para profissionais da educação ele é específico sobre a inclusão escolar, né? Mas ele pode ser solicitado por qualquer escola. O teu microfone está fechado, né? Perdão, gente. A Marta Kerr nos trouxe, né, a questão das birras, né, e das crises, porque há diferenças e, às vezes, inclusive, a gente tem alunos que têm os 2 episódios dentro da escola. Eu tenho um aluno que tem os 2 episódios e a gente já entendeu ali com aquele aluno como é que é. E aí ela pergunta, né, tem como diferenciar a birra de uma crise?
pois li que uma birra também pode virar uma crise. Sim, porque a crise você percebe até nos movimentos da própria criança, né? A crise, quando ela é grave, você consegue identificar, ou a criança, quando ela fica nervosa porque ela está em crise, ou muitas vezes porque ela não está sendo compreendida, ela tende a se morder, a se bater, ou a gritar, ou a demonstrar que ela está em crise, que aquele ambiente está fazendo, não está favorecendo a ela, né? E a birra é quando a criança, por exemplo, ela faz, mas aí você chama a atenção da criança, mas ele tem alguns que são muito espertos, né? Que eles ficam nos testando para ver até onde eles podem ir, como qualquer outra criança, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se nós nos adaptar a essas, se for birra, por exemplo, na escola, a criança tem uma birra, por exemplo, para entrar na sala de aula. Mas se eu estou vendo que é uma birra, o melhor é eu insistir, por exemplo, para ficar na sala de aula, porque alguns podem insistir nisso para não ficar, por exemplo, dentro da sala de aula, né? Daí você consegue identificar por quê? Porque daí a criança não chora, ela só faz aquela birra ali. Só que muitos tendem a levar isso para a rotina depois, né? Uma vez que faz uma birra no primeiro dia, por exemplo, de aula, no outro dia vai tentar fazer novamente. E aí tem que se tomar um cuidado, principalmente em ambiente escolar, para não ceder, né? Mesmo que a criança chore, mesmo que a criança. Porque muitas das vezes choram por longos períodos, né? Mas principalmente quando se fala em inclusão escolar, é importante identificar com a ajuda até da própria família, né? Porque a família conhece muito bem a criança. Então, a família também pode ajudar nesse sentido de identificação se é uma birra ou é uma crise, realmente. Geralmente a crise, você não consegue negociar na crise. Isso. E na crise, geralmente é uma desorganização mesmo. Então, a gente tem alguns casos que a criança começa a chorar, até o olho dela, às vezes ele fica mais fixo. Vai depender muito de cada criança, mas assim, na crise, às vezes a reação fisiológica é sempre igual. É uma das coisas que a gente olha num primeiro momento, assim. Eu tenho um que ele vai ao chão, assim. Ele vai para o chão, e aí a gente consegue ver. Quando ele é crise, não tem, a gente chama, a gente tenta, vai ajudando ele ali para ele não se machucar e tudo. E a birra, não. Na birra, então, a gente vai chamando, não, mas vamos conversar. E aí ele vai parando, ele para, porque ele quer negociar. E na crise ele não consegue, porque é uma desorganização mesmo dele. E tem uma outra que é com os bichos, né? Então ela tem que ter um objeto para ir de uma sala, de um ambiente a outro com aquele. Só que a gente já entendeu que aquilo ali é um mecanismo dela, ela precisa daquilo ali para se regular, por causa da mudança. Então, ali, se a gente tirar, ela vai entrar em crise, não é birra, é a questão da manutenção da mudança do comportamento. É muito sutil. Então, a gente tem que estar sempre analisando, e gente, assim, ó, parece clichê, né, professora Maria? Mas cada criança é uma criança, e vocês vão ver, a gente conhece as nossas crianças, até assim, ó, no jeitinho que fica o olho, é tudo isso. Mas tem que ter esse cuidado para a gente conseguir acolher quando for necessário. Desculpa, gente, e negociar, né? Inclusive com os não verbais. Na minha escola, a gente, aqui na nossa escola não se resolve assim. E aí a criança vai, né? Você pode negociar, porque essa questão, né? Às vezes eles têm que sair da sala, gente. E sair da sala não é que ele não gosta da escola, mas é o que ele precisa para conseguir suportar estar na escola, às vezes 4 horas. Ficar na escola numa carga horária, precisa que ele se regule. Então, às vezes, ele precisa sair para que ele possa estar. Parece contraditório, mas não é, por toda uma questão
do próprio funcionamento, né, sensorial, o barulho, cheiros, tudo, né? Tudo pode. Perdão. Até porque muitas vezes alguns apresentam muita sensibilidade auditiva, né? Que é quando excesso de barulho, quando, por exemplo, quando uma sala de aula com muitos alunos, né? Uma turma cheia, onde as crianças falam o tempo todo, né? Uma criança, por exemplo, que tem muitas crises, muita sensibilidade auditiva, ela tende, então, a entrar em crises diversas vezes durante o turno em que ela está dentro da sala de aula, né? Por isso é importante conversar com a família sempre para saber como essa criança ela funciona ou como ela se comporta diante de determinadas situações. E às vezes são mínimas coisas e eles entram em crise por mínimas coisas que para nós que não temos autismo não faz diferença. Mas para a pessoa que tem autismo faz muita diferença. Eu, por exemplo, uma vez fui atender um menino que a professora não entendia o porquê que ele entrava, que ele estava entrando em crise, né? Que ele vinha de uma caminhada muito boa na inclusão, vinha de uma caminhada muito boa dentro da sala de aula, mas de repente, de uma semana para outra, ele mudou totalmente, ele começou a se morder, bater cabeça na parede e começou a agredir, ela não entendia o que que era. E aí eu entrei na sala de aula, daí eu visualizei assim o que tinha, daí eu perguntei para ela: você mudou alguma coisa dentro da sala de aula? E ela: eu mudei, eu tirei o tapete que ele estava adaptado a ficar nos momentos que ele não estava se sentindo bem. E aí nós conseguimos identificar que a simples retirada do tapete foi motivo para ele entrar e ter diversas crises durante a tarde. E não era birra, era crise mesmo, né? Porque o tapete tranquilizava ele. Então, às vezes, são mínimas coisas, às vezes, barulho do ventilador da sala de aula, a voz de certos professores, às vezes, pode fazer com que eles entrem em crise. Então, assim, são mínimas coisas, às vezes, né, que pode desencadear uma crise nervosa. Inclusive, um lava-jato aconteceu na minha escola. A escola é muito comum que vá um lava-jato tem um som muito alto. E aí, alguma manutenção mesmo na escola. E aí, estavam lavando, assim, muito perto da minha sala. E na hora de sair, não, a menina... Porque a sensibilidade auditiva, né? E essas situações de crise, como se identifica? Não, a gente... Não, porque a crise, geralmente, ela não é verbal, né? A crise geralmente é uma desorganização do corpo, pode gritar, chora, cai no chão. A crise geralmente, ela não é verbal. Geralmente não, né? Geralmente não. E outra coisa que é muito importante, as rotinas também. Então, assim, eu tenho uma criança que eu busco sempre na sala. E aí, um dia, ela foi na pracinha e eu tentei pegar ela da pracinha para ir para minha sala. Não deu. E aí a gente, mas o que que foi? O que que foi que ele não quis ir, né? Aí eu acho que foi isso, é sempre esse momento. E tem outras coisas, tem uma outra que ela chega, ela tem que ir para a sala. Ir para a sala dela. Não pode ir para uma outra sala, para um outro ambiente. E aí a gente, às vezes, entra, fica 2, 3 minutinhos, ela volta, e ela volta e dá tudo certo. Senão, ela entra, né? Então, as rotinas são muito importantes e a gente ir construindo isso com eles, né? E também antecipar o método ABA, né? Maria traz bastante isso, no sentido de ajudá-los a antecipar, né? Parear com um comportamento que eles têm e tentando parear um novo para ir prepará-los. Então, preparar para uma coisa nova que vai acontecer na escola, sabe? E criando isso para que fique dentro do círculo. Desculpa. Até essas rotinas visuais, né? Dependendo dos casos, assim, mais graves, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas essas rotinas
que demonstram o que a criança faz, ou o que a criança pode fazer até dentro da sala de aula, né? Do ir para a escola, do sentar, hora do lanche, né? Essas rotinas do que fazer dentro da escola, ter disponível dentro da sala de aula, ou até mesmo em forma de caderninho mesmo, assim, para que ela possa levar e mostrar quando ela não, principalmente quando ela é não verbal, né? E mostrar o que ela quer fazer. Tem sistema de trocas de figuras que dá para trabalhar também com eles, né? Principalmente com os não verbais. Então, tem diversas formas que dá para trabalhar, claro, lembrando sempre com a ajuda e apoio da psicopedagoga que atende essa criança, né? Não que o professor vai fazer isso, né? Porque às vezes o psicopedagogo já leva pronto, né? Já sabe como que a criança funciona e quais são as rotinas, pode conversar com a professora em sala de aula, por exemplo, o que a criança faz quando ela chega na sala de aula. Então, quando ela se desorganiza, ter disponível para que, pelo menos, então, se ela não conseguir falar, se comunicar, que ela mostre o que é, né, que ela quer. É sempre bem importante ter essas rotinas visuais disponíveis, né? E até em forma de livrinhos, né? Aqui eu tenho esse exemplo aqui da Comunicateia, que é um mini livro de comunicação, então, que tem diversas, são 40 páginas, eu acho que com diversos exemplos de vocabulários, né, de ações que a criança pode estar realizando dentro da escola e que, se ela é não verbal, ela pode aprender a mostrar, né? Muitas vezes os fonoaudiólogos e os psicopedagogos já trabalham isso com a criança, né? Se a criança já vem com essa bagagem, melhor ainda, né? Muitas vezes não vem, mas se já vem com essa bagagem das terapias, enfim, melhor, porque tudo isso auxilia na escola, né? Na inclusão na escola. A Aline está pedindo dos materiais. Eu vou passar para vocês depois um site que tem já materiais de comunicação alternativa, né, aumentativa, e tem um aplicativo também onde a gente pode tirar fotos de objetos que a criança usa e pode fazer essas figurinhas com fotos deles. Então, a gente pode pegar objetos deles, coisas da própria escola. Então, a gente tira foto, coloca no aplicativo e ele faz a figura e depois a gente pode imprimir. Então, a gente pode tirar foto da cadeira que ele usa na escola, foto da professora. Então, a gente tira a nossa foto com uma roupa. Geralmente, eu sempre faço assim, eu já tiro minha foto lá na escola, com a cara que eu tô lá, em alguma coisa que remeta à escola, foto da toalhinha dele, com o lanche, né, essas coisas assim. Esse aplicativo é bem legal porque ele consegue ser bem personalizado. Mas eu vou passar para vocês também. E esses dois que eu tenho são gratuitos, tá bom? E eles funcionam. Eu uso o meu é Android. Mas bem provável que também quem tem iPhone também funcione. Que daí tem os que já são prontos e os que a gente pode construir junto com eles também. Esse aqui, por exemplo, o mini livro de comunicação, ele é gratuito também. Ele tem na página da Comunicateia. Comunicateia, vou anotar aqui. Comunicateia, E também tem aplicativos gratuitos, né? Que são bem. Tenho uma traquinha, mas uma traquinha também é. Esse aqui, por exemplo, da comunicação alternativa, e daí tem diversas figuras ali que a criança pode tá mostrando, né? Por exemplo, o que ela quer, né? Por exemplo, eu quero. Deixa eu mostrar para vocês. Comida.
Banana. né? Então, e aí ele tem, Eu quero banana. não sei se deu para ouvir. Deu, muito bem. Então, se a Tem criança... espécie e tem uma traquinha também, que tem para fazer, né, as frases. E a gente Isso. vai tentar deixar isso lá na disciplina. A gente já colocou alguns materiais, o que a professora Maria que mandou para vocês. Acho que só falta abrir o olhinho deles, né? Para que fiquem visíveis, né, para vocês na disciplina. Até amanhã a gente consegue abrir, tá? O site Voz em Papel também eu gosto muito, se alguém quer anotar, né? Que também tem muitos materiais lá para pessoas com autismo. Voz em Papel. Também é bem interessante. E essa questão, né, um cuidado que é muito importante, a professora Maria já falou. Nós temos as pessoas verbais e as não verbais. E a gente tem uma coisa que a gente chama de linguagem expressiva e linguagem compreensiva. A expressiva é a que a pessoa usa para falar, para se comunicar. Então, às vezes, o nosso aluno ele tem demandas na linguagem expressiva, mas ele compreende tudo. Tudo ele compreende. E aí, as pessoas falam dele, falam coisas, e é uma criança que está constituindo a sua personalidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado para uma infância, uma pessoa que está se constituindo. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, porque ele não fala, e aí vão subjulgando a capacidade cognitiva deste aluno, como se ele não entendesse. Eu acho que, eu não me lembro se eu contei para vocês aqui na aula, assim, mas eu tenho usado alguns recursos da psicologia positiva, que são trazer em forma de afirmações para as crianças, principalmente as menores, frases, assim, de coisas que são importantes, né? A gente sabe, se a gente lê lá a BNCC, a gente pensa na constituição total, né, do sujeito, tanto na questão cognitiva, emocional e tudo. E aí tem uma frase que eu sempre falo, olha, nós amamos você aqui na escola, nós ficamos muito felizes que você veio, nós queremos que você seja sempre feliz, alegre, contente e sorridente. E assim, ó, eu tenho um menino que ele nem tem muito contato, assim, ele não se expressa muito, ele não faz o sorriso social, nada. Mas quando eu falei, você nasceu para ser feliz, alegre e sorridente, queria que vocês vissem um sorriso que ele abriu. Então, assim, ó, é uma lição para a gente, né? De que as crianças, elas acreditam muito no que os pais e professores falam para elas. Então, parte de nós também trazer estas coisas. Aí depois eu sigo falando, você sempre vai seguir o caminho do bem, vai ser uma pessoa que vai fazer o bem na sociedade. E eu acho que às vezes isso se deixa de lado quando o aluno não é verbal. Eu notei já isso em algumas vezes, né? Como se ele não sentisse. Hoje, uma menina com autismo que eu atendo, olha como a escola é uma grande oportunidade, né, de aprender. Ontem, uma aluna não veio, ela já é mais velha, né, tem 12 anos, e ela perdeu um primo, faleceu. E ela disse, eu fiquei muito triste. E aí eu digo, vamos falar sobre as suas emoções, né, para ela ir nomeando isso e tudo mais, né. E a gente disse, eles não criam vínculo, era um primo dela, e ela contou tudo, sabe. Ela era uma pessoa extremamente vinculada a ele, mesmo que, quem sabe, se a gente visse ela ali, ela não brincaria com ele, sabe. Aquela coisa assim, às vezes a gente vê eles na hora do recreio, né. Então, é aquela criança, às vezes, que os colegas, ela corre junto com os colegas, mas ela corre diferente deles, mas ela está correndo ali junto, né? E ela precisa muito desse grupo, ela precisa muito desses momentos também.
Então, que a gente esteja atento, né, para sempre considerá-los nesse espaço, e que eles estão ali, eles ouvem, e eles, o pior, e tudo, né, eles acreditam no que a gente diz para eles. Então, que a gente tenha esse olhar, né, não só para eles, mas para todos os alunos. Olha só, temos frases aqui. Comentam sobre uma escola onde eu moro, onde as crianças que apresentam características de autismo não é passado para os pais, pois a direção tem medo de desagradar os pais. Tal atitude deveria ser tomada? Acredito que isso prejudica a longo tempo as crianças que já poderiam estar em acompanhamento, pois os pais muitas vezes notam algumas características, mas como as crianças frequentam a escola, elas esperam que o professor faça o seu papel e os comunique quando procurar ajuda. Gente, às vezes a criança tem alguma coisa, eu já recebi isso, aí o médico manda para a escola para ver como é que ele se comporta, e a gente também preenche coisas. Não falar, você não está ajudando ninguém, nem a si mesma, nem o aluno, nem a família. Nossa, Maria, vai dissertando sobre isso. Isso é um direito básico de saúde, de cidadania. Até porque no ambiente escolar nós temos diversas oportunidades de estar falando sobre o autismo para os pais, para todos os pais, né? Nós temos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que eu sempre falo, que é bem ali no início do ano, né? 2 de abril, então é uma data que pode ser trabalhado com todos os pais dentro da escola, pode-se fazer folder informando o que é o autismo e distribuir para todos os pais. Pode colocar banner nas portas de entrada das escolas explicando as características do autismo, sobre o que é o autismo, né? Muitas vezes, muitos pais acabam identificando as características no próprio ambiente escolar, assim, quando eles têm essa informação disponível, né? Porque muitos não sabem que existe o autismo ou o que é o autismo, né? E que às vezes lendo ali num folder que você pode distribuir para todos os pais, que você pode estar colocando banner, que você pode estar fazendo uma formação, por exemplo, uma reunião pedagógica, fazer uma formação com todos os pais sobre o espectro do autismo, quando a escola fica com receio de falar para as famílias, né, sobre o autismo diretamente para aquela criança, a escola tem outras oportunidades de fazer isso, né? Então, tem o dia 2 de abril, tem a Semana da Pessoa com Deficiência, tem o início do ano ali que dá para fazer reunião com os pais. Então, tem uma série de oportunidades aí que, se a escola não quer se indispor com os pais, pode estar usando esses meios, né? Mas, muitas vezes, é como a professora Andréia fala, muitas vezes os médicos, essas crianças, muitas vezes, elas não estão frequentando escola, e os médicos neuropediatras mesmo estimulam os pais de que coloquem na escola para você ver como que ele vai reagir com outras crianças, né? Porque muitas vezes a criança, ela socializa somente com a família, ela não vai na escola. E muitas vezes os médicos pedem para os pais, não coloca na escola, porque daí a prof vai conseguir ter um olhar, ela vai saber ajudar melhor. Porque na escola você vai perceber que a criança se comporta de uma maneira diferente das demais, né? Então, assim, e quanto mais o tempo passa e essas crianças ficassem o diagnóstico, como o autismo não tem cura, como a gente falou, essas características vão ficar mais acentuadas. Então, uma criança de 2 anos que não recebe diagnóstico, que não faz tratamento e não tem nenhum tipo de acompanhamento, se ela realmente é autista, ela chegar aos 3, 4 anos sem diagnóstico, sem tratamento, essas características vão estar bem acentuadas, né? Dependendo do caso. Então, quanto mais o tempo passa, pior vai ser, né? Então, se a criança ela é autista, as características vão ficar mais acentuadas. Então, muitas vezes o que os médicos querem é que a escola dê esse feedback, dê esse retorno para né, dê o parecer para falar como que essa criança se comporta
com o grupo, com as demais crianças, né? Se ela se socializa, se ela interage, se ela não interage, como que ela brinca, se ela não brinca, né? Se ela compreende os jogos simbólicos, se ela não compreende, isso tudo é muito importante para o médico saber, né? E muitas vezes eles mandam um questionário para a escola responder, né, e dar o retorno. Então, na verdade, nós não podemos ser negligentes, né? A gente não pode negligenciar o autismo, né? É até uma questão, né, eu acho que também o jeito como se faz essa mediação com as famílias, nós sempre, como qualquer demanda, na verdade, na escola, a família é chamada por várias questões, e eu acho que, às vezes, o jeito como nós conversamos com as famílias já vai direcionar isso de uma maneira muito melhor também, que sabe até ajudando a romper esses estigmas e trazendo, né, para a família a importância do acompanhamento. Existem 2 pontos. É possível obter um diagnóstico apenas percebendo alguns destes pontos informados em um adolescente. E o segundo, o tratamento pode ter um resultado na qualidade de vida mesmo sendo tardio. Acho que depois eles conseguem se juntar esses dois, né? Esses 2 comentários na resposta. Sim. Então, como eu já tinha falado antes, né? Digamos assim, a criança, ela na primeira infância, do 0 aos 6, 7 anos, isso é cérebro, né? Ela tem mais chance de desenvolver, de aprender. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que recebeu um diagnóstico, por exemplo, na idade adulta ou na adolescência, ela não vai desenvolver. Não, ela pode se desenvolver também, né? Mesmo com diagnóstico tardio. Só que, claro que isso tem muito a ver com a neuroplasticidade cerebral, né? Que aí as chances, elas são um pouco mais lentas, digamos assim, né? Se tratando do desenvolvimento. Mas tudo tende a ajudar, né? Porque a pessoa com autismo, na idade adulta, por exemplo, se ela apresenta alguma estereotipia ou algumas outras questões comportamentais, o uso do medicamento pode ajudar essa pessoa. Então, o tratamento e o diagnóstico sempre vai ser de grande validade, né? Então, não digamos assim, claro que a lentidão se tratando de tratamento e do cérebro humano vai ser um processo mais lento, né? Porque se essa criança recebeu o diagnóstico na primeira infância, do 0 aos 7 anos, as chances dela se desenvolver e ter uma boa qualidade de vida na idade da adulta são enormes, né? Mas nós sabemos que o cérebro humano está sempre aprendendo, né? Nós estamos sempre aprendendo. Mas também existe a questão, eu não sei se eu cheguei a falar sobre a poda neural, né? Que a primeira poda neural é no nosso cérebro, que o autismo é cérebro, né? Então, a primeira poda neural, ela acontece entre os 2 e 3 anos de idade, né? Então, já ao longo da nossa vida, os nossos neurônios, eles estão morrendo, né? Eles vão morrendo. Isso de cérebro com autismo ou sem autismo, os nossos neurônios estão morrendo. Dos 2 aos 3 anos de idade, acontece a primeira poda neural, né? Então, se uma criança tem um diagnóstico de autismo antes dos 2, 3 anos de idade, ela já recebeu um tratamento adequado e diversos estímulos, né? Então, ela tem mais chances. Depois acontece entre os 7 e 8 anos outra poda neural, né? Que aí é o corte ali da fase do desenvolvimento, né? Então, tudo que tu puder fazer até os 7 anos de idade, principalmente para uma criança com autismo que apresenta muitos atrasos, melhor será o desenvolvimento dela. E na adolescência acontece outra poda neural muito importante para a pessoa com autismo. Então, é bem importante estudar sobre essas podas neurais aí que acontecem no nosso cérebro. E ao envelhecer,
Então, ao longo da nossa vida, a gente já perdeu vários neurônios, morreram, né? Então, assim, quanto mais cedo se tratando do autismo, melhor. Porque a gente sabe que acontece várias podas neurais, né? Importantes para o marco do nosso desenvolvimento. Temos também alguém inscrito para falar com áudio. Pode abrir. Agora eu perdi aqui a mão, mas eu lembro que tinha alguém inscrito. Que caiu? Prof, me ouve? Sim. Assim, não só as professoras, no caso, que tem umas que não querem dar, claro, procurar ajuda, pedir para os pais procurarem ajuda, como também tem pediatras, que eu levei a minha, né? Acabou de fazer 3 anos, e ela apresenta, desde os 6 meses, uma estereotipia com a boca. Então eu fui atrás, mas o que eles olham, o básico por cima, aparentemente ela não tem nada, porque ela fala, se desenvolve bem, foi colocada na creche. Aparentemente a professora disse que lá nunca deu crise, nunca deu nada, mas assim em casa ela tem uns costumes que a gente chama assim estranhos, tipo todo dia quer dormir com o calçado em cima da cama, um brinquedo específico ou um objeto aleatório, nada a ver. Tipo barulhos altos, foguetes, balões, ela está com medo. Então a gente está procurando avaliação agora, né, para ver o que eles vão dizer, porque os pediatras que eu levei até então disseram que era um jeito. A primeira que eu levei com 1 ano disse que era um jeito dela se controlar quando ela estava muito feliz, ela fazia estereotipia com a boca. Então ela falava que podia ser isso. Ela não conseguia se expressar e ela fazia isso. Então agora, a gente tendo o curso, que a gente entende melhor, eu tô vendo umas características nelas que pode ser o autismo. Então eu vou procurar ajuda. Era isso. Bem importante a tua fala, e eu posso te dizer de mãe para mãe, que assim, olha, a gente nunca deve pensar assim, eu estou procurando coisa no meu filho, porque mãe e pai sempre sabe sobre os seus filhos. Se os médicos ouvissem melhor os pais, acho que a coisa funcionaria melhor, né? E eu sempre penso assim, é melhor pecar por excesso de cuidado, por excesso de olhar para esse desenvolvimento da tua filha, né? Mesmo que não seja nada realmente. Mas é melhor você pecar por excesso de cuidado do que você amanhã ou depois pensar, mas por que que eu não dei atenção para algumas características que eu identificava, né? Então, assim, procura a avaliação de neuropediatra, procura de outros médicos, porque às vezes os médicos, os pediatras não entendem o que os pais estão querendo dizer, né? Eu mesmo, no caso do meu filho, do 0 aos 12 meses, né, até 1 ano, eles vão uma vez por mês, mensalmente, eles vão no acompanhamento com o pediatra, né? E uma das questões que nos chamava muita atenção era o choro inapropriado. O que é o choro inapropriado? O Vitor chorava por questões assim, bem corriqueiras, assim, tipo, um passarinho ficou bicando na janela, assim, fazendo barulhinho, sabe? Nossa, ele chorou por 2 horas intensamente por conta daquela situação. Isso com meses de idade, entende? Prestava atenção, por exemplo, em abertura de novela, sabe? Alguma coisa assim que um bebê não faria aquilo, entende? Encaixava chavezinhas de brinquedos assim com 10 meses. Coisas que um bebê da idade dele não fazia. Então, essas coisinhas me chamavam atenção. E quando eu relatava para o pediatra me dizia que não, que era coisa da minha cabeça, que isso era coisa de criança, né? Mas, assim, eu sempre bem atenta ao desenvolvimento dele e percebendo que ele apresentava
atrasos na linguagem e algumas questões comportamentais que me chamavam muita atenção, e principalmente questão de rotina, que ele gostava muito de repetir essas questões de rotina, e que nós fomos, nós não fomos em uma única neuropediatra, né? Então, assim, a gente foi mais de uma. Então, eu penso, vou te falar de mãe para mãe, que é melhor pecar por excesso do que por negligência, né? Eu acho que é importante Então, também, como você está tendo esse olhar, assim, para tua filha? levar para alguém que já trabalha integrado com, Sim. né, o transtorno do espectro autista. Nós temos realmente casos que a criança fica 2 anos em avaliações muito assim, ó, morosas e tudo mais. Agora, às vezes, a gente já direciona, olha, tal e tal profissional tem esse protocolo e tudo mais, porque existe uma coisa que é muito importante, cada criança tem o seu tempo. Só que a gente tem que cuidar para não banalizar isso. Então, a gente diz, mas cada um tem seu tempo. Só que a criança já está dando muitos indícios. Mas essa coisa de cada um tem seu tempo, mas não, mesmo por isso não se pode deixar de ser vigilante nesse sentido, né? Outra coisa também, muitas vezes, a precocidade de alguns alunos com autismo ser mascarado, né? Então, como ele tem alguns aspectos de precocidade, a gente vai e manda ele só para a investigação de altas habilidades e superdotação e não considera que ele possa ter autismo de nível 1 com altas habilidades e superdotação. Então, às vezes, mascarar isso e buscar um único diagnóstico, isso também é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né, Maria? E vale a pena a gente trazer, como a gente tem bastante elementos associados, isso também, que eu tenho uma criança que ela tem 2, está no maternal 1, e ela já está lendo, e a gente começou a achar que fosse a questão visual, porque tem muitos que são extremamente visuais, né, com a memória visual muito forte. E só que a gente foi trazendo, a gente passou de um teste de mais de 100 palavras, Maria, com fonemas complexos, sabe? Então, não é bola, flor, é palavra grande. E aí eu peço assim, eu peço dele ler boné. Eu digo, tá, e o que se faz com boné? Aí ele lê palhaço. Eu digo, e o que o palhaço tem que é diferente? O uso social do signo, entenderam? Não é só memória, tudo. E aí, daí a mãe solicitou para nós. Por isso que a escola é um lugar importante. Tá, mas agora vou mandar para que tipo de avaliação? Para as duas, um psicopedagogo e um profissional que possa trazer essa avaliação mais do autismo. Aqui em Santa Maria, os profissionais trabalham de forma articulada e trabalham muito com os testes, né? Quem sabe a gente falou desse teste de genes, esse teste, mas hoje o que a gente mais vê são outros testes, né? Quem sabe se tu pudesse falar um pouquinho hoje de como são feitos, eu acho que em Juí também seja muito parecido, né? Esses testes que trabalham com a questão da linguagem, da comunicação, dos aspectos relacionados à observação da criança em ambientes, da questão comportamental. Acho que ajuda também para que elas, como futuras professoras pedagogas, né, se notarem isso nos seus alunos, possam, junto com os profissionais, né, a coordenação, a professora de educação especial, trazer isso para os pais. Eu acho que seria importante, né? Sim. Então, existem diversos testes, né? Por exemplo, e esses testes, eles variam muito de determinadas faixas etárias, de idades, né? Então, tem aquele MCHAT, o MCHAT que é aquele bem comum, né? Que os neuropediatras e pediatras geralmente solicitam e fazem. Dentro da terapia ABA, da análise do comportamento aplicado ao autismo, o mais utilizado é o VibMap, que eu posso estar compartilhando com o grupo depois, esse VibMap. E também tem um teste de habilidades
de precursores da alfabetização, quando o aluno está ali entre os 5 e 6 anos de pré-alfabetização, que daí vai testar exatamente os pré-requisitos das habilidades que a criança já tem construída para a alfabetização. E aí você vai colocando se sim ou se não, né? Também relacionado ao transtorno do espectro autista. Então, dentro da análise do comportamento aplicada ao autismo, o mais utilizado é o VIB-MAP, né? E ele é bem complexo, assim, ele é bem difícil de fazer essa avaliação. Não é muito fácil, não. E são poucos profissionais, né, que têm habilitação e conhecimento na área para fazer. Aqui em Ijuí, por exemplo, nós temos um psicólogo que realiza de forma adequada e que é muito bem feita a avaliação, o VIB-MAP, né? E que seria uma referência, assim, nesse sentido de teste. Mas aí nós temos também outras neuropsicólogas que também realizam outros testes, mas aí também tem a questão da confiabilidade do teste, né? De ser confiáveis. Então, dentro da terapia ABA, o mais confiável é o VIB-MAP. E não só a questão do teste, mas a pessoa ter a formação, né? Porque não adianta só aplicar, mas ela tem que conseguir interpretar isso. Nós estamos falando de uma pessoa. Então, esse cuidado, né? Porque às vezes, assim, que eu sei pelas provas piagetianas, né? Chega lá, não tem nenhum vínculo com a criança, não tem nada com a criança, e vai lá e aplica. Então, a criança, ela tem até medo, às vezes, de te dar a resposta, porque ela não se vinculou com você. E isso é uma questão, assim, aí a gente vai vendo, assim, os profissionais. E a gente sempre pensa também, né? Às vezes, mais do que um profissional, quem sabe, para ajudar. Porque isso é uma questão que a gente está falando de uma pessoa, do desenvolvimento de um sujeito. Como a Maria falou, quanto antes, melhor. Tudo. Quando a gente falar de desenvolvimento humano, e é por isso que a gente hoje tem obrigatoriedade, quando nós fomos na escola, era 6 anos. Hoje a gente já está falando de obrigatoriedade com 4 anos. Isso não é feito à toa. E a gente vem avançando cada vez mais. Por quê? Porque nós já sabemos que as podas neurais, as janelas de oportunidades vão acontecer nos primeiros anos da nossa vida. Nós podemos nos desenvolver ao longo de toda a nossa trajetória como humanos, como pessoas, mas quanto antes, melhor. Quanto antes a gente conseguir direcionar, melhor. Quanto antes a gente conseguir ajudar na modulação também, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, o ABA trabalha um pouco com isso, né? Modulação de comportamentos para antecipar comportamentos que a gente espera, do que depois corrigir, né? Isso é com não só... Eu acho que o ABA, ele ajuda a gente a lidar não só com o autismo, né, professora Maria Cristina, com a gente, com as crianças, né? Tudo que a gente conseguir criar primeiro do que, né, pensando, né, em reforço, do que depois desconstruir, é mais fácil. Então, que a gente esteja atento às nossas crianças, que a gente consiga ter um olhar sensível, que a gente esteja aberto a entender o processo educacional deles. Às vezes não é fácil, nós não estamos romantizando a inclusão, né, Maria Cristina? Como nós não romantizamos a prática do professor, nós não estamos romantizando como se romantiza a maternidade e tudo mais, né? Tem flores, vou dizer para vocês, flores e dores, né? A rosa, ela tem a flor, tem o perfume, tem o espinho. Vocês sabem como é que é, né? Do nada, aquela criança dá um abraço e no outro dia, gente, acontece, às vezes ela até arranha, entenderam? É isso. E isso vai acontecer com os nossos alunos, que a gente chama de desenvolvimento típico, que isso, não sei se ainda dá para usar em 2023, né? Porque a escola está tão plural, não é só o autismo, né? A escola está num novo formato e a gente, como professor, está nesses lugares. Então, que a gente esteja aberto, né,
para toda essa potência, porque tem dias, e não é só um dia na nossa trajetória, que os nossos alunos vão nos ensinar. Eu tenho aluno que me ensina conhecimento, porque quando eles têm hiperfoco, né, que é aquele foco, eles trazem coisas que você nem imagina, tá? Os meus abrem o computador, vocês não têm noção, assim, as coisas que saem. E nos ensinam sobre coisas também que a gente leva para a vida, tá? E a gente, como professor, a Maria falou, no lugar de mãe naquela hora, né? A família tem que ajudar a escola. E a escola também tem que estar junto com a família. E tem que jogar limpo. Não adianta eu entregar minha criança e dizer assim, foi tudo lindo. Foi tudo lindo, sempre é tudo lindo. Tem que jogar limpo, tem que os dois lados. Mas eu acho que respeito, educação e o modo como a gente faz, né? O modo como a gente direciona isso faz toda a diferença. O nosso aluno, ele é um sujeito que está ali não por caridade, é um direito constitucional. Nós estudamos com eles a Lei Berenice, que é essa Lei 12.000 que você trouxe, que é um marco importantíssimo, né? Então, que a gente, nas nossas caminhadas, né, como professores, consiga, né, equilibrar isso, a individualidade e o coletivo dentro disso tudo que é a sociedade. A escola faz parte da sociedade e a sociedade precisa da escola como, né, vice-versa, família e professor, todos juntos. Eu acho que a gente consegue fazer um caminho que é melhor para todos, né? Maria, teria mais alguma colocação? Já nos encaminhando para a finalização desse momento tão rico, com sabor de quero mais, mas dizem que é sempre assim, né? Porque para mim falar de autismo é minha vivência diária, né? Então, eu gosto muito de compartilhar conhecimento e o que eu já aprendi, o que eu aprendo todo dia com meu filho, com os alunos, né, autistas também. Enfim, eu compartilhei, Andréia, então, o teste VibMap, o protocolo de avaliação pedagógica para alunos com transtorno do espectro autista, com as habilidades que antecedem a alfabetização, o mini livro de comunicação e o Felipe Book Arasaki, da comunicação alternativa também, que é aquele livrinho que eu mostrei para vocês, para compartilhar com as acadêmicas da pedagogia, então, né? O Arasaki era o que eu ia mandar para eles. Ah. Que bom, que bom. Muito obrigada. Dizer que é um desafio, né? A inclusão é um desafio, e como eu coloquei ali, desafios e possibilidades, né? Não é um mar de rosas, também não gosto da romantização, porque a gente sabe que dos desafios diários, então, né? Do autismo, enfim, da inclusão, não podemos dizer que é algo fácil, porque não é, né? É uma luta diária, e nós sabemos muito bem disso, mas a gente acredita no potencial, né, dos autistas, nós acreditamos que eles são muito capazes de aprender e eles estão no universo para nos ensinar, né, porque eles nos ensinam muitas coisas, assim, principalmente em relação ao amor, à sintonia, né, que nós temos com eles, assim. Então, seria isso da minha parte. Muito obrigada, né? Em nome da disciplina, né? Meu e da Priscila, estamos muito felizes com essa troca. É uma aula, assim, que para nós agrega muito a trajetória. Eu acho que o teu lugar de fala é de extrema potência, né? Consegue trazer todo esse equilíbrio, assim, seja do lugar de professora, do lugar de psicopedagoga, do lugar de mãe e do lugar da ONG. Eu acho que esses lugares que são muito importantes, né, para a gente pensar. Nós estamos falando de direitos,
e que a gente não precisa esperar ter alguém na nossa família, né? Muitas vezes diz, essa frase, se fosse, né? Eu queria que vocês, como professores, pensassem nesse lugar que é o direito à educação, o direito ao desenvolvimento. Não é um favor que nós estamos fazendo. Claro que boas políticas públicas, boas estruturas, seja para a própria família, né, acessar bons profissionais, bons testes, boas terapias, uma boa estrutura escolar, né, que nos oportunize recursos, profissionais qualificados, faz toda a diferença. Então, também que a gente consiga se afiliar a pessoas, a espaços e lutar cada vez mais para que as questões do autismo avancem na nossa sociedade, tanto na garantia dos direitos, como também na quebra desses mitos, né, que existem e que permeiam, a inclusão dessas pessoas. Priscila, deseja falar alguma coisa? Só agradecer essa aula maravilhosa. Eu acho que está todo mundo encantado com a tua fala, Maria Cristina. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite.